Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Robson Gomes, eu sou médico residente de psiquiatria, sou também médico cirurgião geral e agora você vai assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Esse canal foi feito para você que gosta de psiquiatria, que se interessa por saúde mental, seja você um médico, um estudante de medicina, um residente, um estudante ou profissional de outras áreas da saúde, ou mesmo um curioso que quer entender um pouco mais sobre esse mundo tão fascinante que é a psiquiatria. E hoje vamos falar sobre mais um tema de psicopatologia, o pensamento. Já parou para pensar o que é o pensamento? A dificuldade do tema já se inicia para definir. Todo mundo já deve ter parado para tentar entender como é que funciona a mente. E sempre vem à cabeça o conceito ou a ideia do que possa ser o pensamento. Pensar é uma característica essencialmente humana e pensar é uma atividade absolutamente complexa, uma atividade das funções mentais superiores e que nos diferencia muito das demais espécies do nosso planeta. O pensamento é essa estrutura mental, essa capacidade mental que torna-nos capazes de elaborar conceitos, estabelecer juízos, raciocinar, construir toda uma arquitetura lógica em torno de um tema de interesse. Seria essa uma definição possível de pensamento. E é interessante entender que os filósofos gregos já tentavam se debruçar sobre este tema e já traziam um conceito, uma ideia que nós temos até hoje, que é os elementos fundamentais que formam um pensamento. São 3 os elementos básicos que formam o pensamento humano, que são os conceitos, os juízos e o raciocínio. Com esse tripé, nós conseguimos elaborar qualquer ideia sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto. Vamos lá tentar entender um pouco o que são cada um desses componentes. O que são os conceitos? O conceito é a estrutura mais abstrata do pensamento. Quando nós paramos para ler sobre esse assunto pela primeira vez, nós tentamos entrar num processo de abstração que muitas vezes nos surpreende, para tentar entender o que é de fato um conceito. Então, nós não conseguimos palpar, nós não conseguimos pegar, nós não conseguimos visualizar um conceito, o conceito de um objeto. Um conceito, para ser definido, inicialmente ele precisa se ver livre de qualquer elemento sensorial. Ou seja, um conceito ele não pode ter elementos sensoriais. Quando eu trago à tona um conceito, eu estou tentando retirar dessa estrutura a imagem ou todo e qualquer elemento sensorial que esteja atrelado àquele objeto. Então, quando eu peço para você definir, conceituar o que é, por exemplo, uma mesa, eu estou, no final das contas, pedindo para você trazer elementos, características daquele objeto que não precisem passar por uma imagem de uma mesa. Então, é uma estrutura, é um objeto que tem um tampo, que pode ser de qualquer formato, que tem 3 ou 4 pernas e que precisa ter estabilidade para que sejam colocados sobre essa superfície qualquer outro objeto. Então, o conceito ele precisa ter características abstratas. Outra característica do conceito é que ele precisa ser geral, ele precisa ter um componente de generalização. O conceito de uma mesa, além de não ter elementos sensoriais, ele precisa se aplicar, por exemplo, a qualquer mesa. Quando eu peço para você definir, conceitualizar o que é um celular, você precisa colocar ali características que não sejam sensoriais e que se apliquem, por exemplo, a qualquer tipo de celular. Então, saindo um pouco dessa abstração do que seria conceito, vamos para o próximo componente básico do pensamento humano, que é o juízo. Então, o que é um juízo? Um juízo é a capacidade de articular 2 ou mais conceitos e, a partir disso, estabelecer uma ideia de afirmação, de conjunção, de negação. Então, por exemplo, se eu pego 2 conceitos básicos, por exemplo, uma mesa, o conceito de mesa e o conceito de utilidade, e uno esses 2 conceitos, eu posso, por exemplo, trazer um juízo. Mesa é útil ou mesa não é útil. Então, estabelecer um juízo, no final das contas,
é dar uma característica a um conceito utilizando outros conceitos. Então é estabelecer relações entre os conceitos. Olha que interessante, olha que negócio abstrato, mas que no fundo se aplica à prática do pensamento humano. Definindo esses dois elementos, vamos para o terceiro elemento, que é o raciocínio. O que é o raciocínio? Raciocínio é a capacidade de conectar, de articular conceitos e juízos para formar novos conceitos, novos juízos, utilizando-se de uma lógica formal que remonta de elementos culturais antigos. Cada cultura ela tem características próprias de formar sua lógica, de articular os conceitos, os juízos, e essas características nós chamamos de raciocínio. Vamos entender um pouco como é que se forma um raciocínio utilizando-se como base a nossa cultura ocidental. Quais são os princípios básicos da lógica formal para articular raciocínios que sejam intelectivos, que sejam aceitos pela cultura. Então, um princípio básico do nosso raciocínio formal da nossa cultura ocidental é, por exemplo, o princípio da identidade. O que é o princípio da identidade? Também é chamado de princípio da não contradição. A gente pode resumir ele da seguinte forma: se A é A e B só é B, então A não pode ser B. Então, basicamente eu dizer o seguinte: se um objeto tem as características daquele objeto, outra estrutura, outro conceito tem as características daquele conceito, então um não pode ser o outro. Então, se eu sou eu, você é você, então eu não posso ser você. Ah, isso é muito óbvio. É óbvio, mas você já parou para pensar que isso é um princípio básico que rege uma lógica, uma maneira de raciocinar? Um segundo princípio do raciocínio formal da nossa cultura é o princípio da causalidade. Vamos lá, a gente pode tentar resumir esse princípio da seguinte forma: se A é causa de B, então A não pode ser ao mesmo tempo causa e efeito de B. Ou de outra forma, se A é causa de B, então B não pode ser causa de A. Como assim? Vamos tentar traduzir. Então, por exemplo, se minha mãe me causou, vamos colocar dessa forma, então eu não posso ter causado minha mãe. Se, por exemplo, um agricultor causou fogo numa floresta, então a floresta não pode ter causado fogo no agricultor. Então, quem é causa não pode ser ao mesmo tempo causa e efeito, causa e consequência. É mais um princípio do raciocínio, é a maneira que nós utilizamos para articular os conceitos, os juízos. Outro princípio formal do pensamento é o princípio da parte e do todo. Como é que é isso? Então, se A contém B, então B não pode conter A. Por exemplo, se eu pertenço ao universo, eu estou dentro do universo, o universo não pode estar dentro de mim. Ou, uma maneira mais simples, se a caneta está dentro da bolsa, ou seja, se a bolsa contém a caneta, então a caneta não pode conter a bolsa. Então é o princípio da parte e do todo. Então, esses princípios que, embora sejam muito óbvios, eles são princípios que organizam o pensamento. São princípios que, a partir deles, você consegue construir uma série de estruturas mentais, de pensamentos a partir de conceitos, de juízos e utilizando regras básicas do raciocínio lógico. Então, a partir disso, a gente começa a entender como é que o pensamento humano se organiza. E aí a gente traz alguns tipos de pensamentos, de princípios. Existe o pensamento dentro dessa lógica formal, o pensamento indutivo e o pensamento dedutivo. Existe o método indutivo e o método dedutivo. Então, o que seria o método indutivo? É um método em que o indivíduo, a partir da observação de vários pequenos fenômenos, consegue estabelecer uma regra mais geral. Então, a partir de várias observações menores, de vários princípios menores, você estabelece princípios mais abrangentes, mais gerais. Esse raciocínio indutivo é muito utilizado nas ciências naturais, na medicina, na biologia, enfim.
Por exemplo, para eu estabelecer, né, que uma medicação é eficaz a um determinado grupo de pacientes, eu preciso observar um monte de fenômenos pequenos individuais para eu chegar a essa conclusão mais geral. Já o raciocínio dedutivo, o pensamento dedutivo, é mais utilizado, por exemplo, na lógica matemática, em que você parte de conceitos ou princípios já previamente estabelecidos, que são axiomas, e a partir desses axiomas você vai derivando outros axiomas que foram derivados dos primeiros, certo? Então, é o pensamento indutivo e o dedutivo. Um outro tipo de pensamento, uma outra maneira de pensar, é o que nós chamamos de intuição. Com certeza você já ouviu falar desse termo, intuição, o pensamento intuitivo. Você está diante de uma situação cheia de elementos, uma realidade bastante complexa, e você tem uma certa intuição de que aquela estrutura complexa ela tem determinadas características. Mas para você trazer isso para a linguagem, para você definir isso na forma de um pensamento formal, não é tão simples. Por isso, nós utilizamos esse conceito de intuição, o pensamento intuitivo, que basicamente é um indivíduo conseguir apreender uma realidade mais ou menos complexa de uma forma imediata, de uma forma global. Então é o que nós chamamos de intuição, o pensamento intuitivo. E por fim, para a gente sair desses conceitos mais básicos, gostaria de falar de um tipo de pensamento que é o pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? É a capacidade, que é uma capacidade muito complexa, por sinal, que leva tempo para ser aprendida, para ser assimilada, de o indivíduo entender que a partir de uma determinada pergunta, a partir de um determinado problema, você pode ter mais de uma resposta possível. Nem tudo é tão simples, nem tudo vai caber um sim ou não, nem tudo é bom ou mal, nem tudo vai exigir apenas um juízo, apenas um tipo de raciocínio. Então é a capacidade de você entender que a partir de determinadas conclusões podem surgir vieses, erros, e que a realidade é muito mais complexa do que se imagina. O pensamento crítico nos faz entender a realidade de uma maneira mais amplificada, abrindo-se mão de vieses que a gente vai conversar daqui a pouco, que podem falsear, que podem tornar falsos os nossos pensamentos. O pensamento crítico é esse elemento fundamental e essencialmente humano que deve ser incentivado nos sistemas de educação. E, infelizmente, cada vez mais nossos jovens, nossos estudantes precisam exercitar, precisam ser estimulados. Não apenas utilizando-se uma lógica formal, como a gente conversou, mas utilizando-se uma capacidade de abstração e de construção de conceitos e conhecimentos que permitem olhar o mesmo problema sobre várias facetas, vários prismas. E aí, nesse momento, vale a pena a gente conversar sobre alguns erros comuns no processo de pensar. Então, não necessariamente estão relacionados a transtorno mental. São maneiras que boa parte da população se utiliza para construir seus juízos, seu raciocínio, mas que tem erros básicos de metodologia na construção do processo de pensamento, que são chamados de vieses. Vamos dar 2 exemplos básicos de vieses para a gente entender. Vamos lá. O que é o viés de confirmação? O viés de confirmação, como o próprio nome sugere, é o seguinte: o indivíduo já tem uma ideia formada, quase que um preconceito formado sobre determinado tema, e a partir daí, sempre que vão surgindo elementos da realidade para confirmar ou confrontar aquele conceito, ele vai sempre tentar incorporar os elementos que confirmam aquela ideia e se ver livre e abandonar ou praticamente tornar inexistente os elementos que confrontam aquela ideia, aquele conceito. Então é o famoso viés de confirmação. É muito comum que os afetos, principalmente as paixões, as emoções, elas contaminem o processo de pensamento. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico. Se o indivíduo é muito apaixonado por um político, ou por um partido político, por uma ideologia, e essa paixão contamina de tal sorte os conceitos e características daquele partido, daquele político,
qualquer ideia que venha confrontar, que venha falar mal do político, do partido, o indivíduo rejeita. Ele só aceita os elementos que vão confirmar aquela ideia prévia. Esse é o famoso viés de confirmação. Ele precisa confirmar aquilo que ele já pensa sobre determinado tema. Outro viés interessante é o chamado salto para as conclusões, ou no inglês jump to conclusion, em que rapidamente um indivíduo munido de pouquíssimos elementos já tira uma conclusão muito precipitada. Vamos dar aqui um exemplo, né? Se alguém diz que as mulheres morenas são mais bonitas, sem argumentar nada, a tendência para quem tem esse viés é que todas as mulheres morenas são bonitas e, por exemplo, todas as mulheres que não são morenas não são bonitas. Obviamente, isso não existe, é só um exemplo bobo de que uma informação bem simples e bem pequena, o indivíduo já é capaz de pular para conclusões gerais. É um viés bem grosseiro, mas que também pode ser influenciado por preconceito, por paixões, por emoções. Então, são só 2 vieses, existem outros, mas para a gente entender que o processo de pensamento humano, a maneira de construir raciocínios, juízos, conceitos, é uma maneira que está sujeito a erros metodológicos básicos. A construção de um pensamento crítico se pauta justamente em tentar eliminar o máximo possível os vieses que vão construindo ali os pensamentos humanos. E aí a gente chega no momento em que a gente vai conversar sobre o processo de pensar. Como é que se divide o processo de pensar? Como é que pensa uma pessoa? A gente entendeu os elementos básicos do pensamento, agora vamos entender o processo de pensar. Classicamente, a gente divide o processo do pensamento também em 3 elementos: o curso, a forma e o conteúdo. O que é o curso do pensamento? O curso, como o próprio nome sugere, é o ritmo, a velocidade do pensamento. A forma é a maneira com que as ideias, os juízos, os conceitos, o raciocínio se organiza para formar a estrutura básica do processo de pensamento. Utilizando-se a lógica formal, conceitos, juízos, você constrói estruturas de pensamento que são mais ou menos elaboradas. A isso nós chamamos de forma. E o terceiro elemento básico do processo de pensar é o conteúdo. O conteúdo é qualquer tema que preenche essa forma. Existem infinitos conteúdos porque existem infinitos temas pelos quais o ser humano se interessa. Então, o conteúdo ele preenche a forma. E aí como é que o processo de pensar pode estar alterado? O curso do pensamento ele pode ser alterado de que forma? Principalmente na velocidade. O pensamento ele pode estar mais acelerado, que nós dizemos que o indivíduo está taquipsíquico, ou menos acelerado, ou no caso mais devagar. As ideias se organizam de forma mais lenta, nós chamamos de bradipsíquico. Onde é que nós vemos o psiquismo, esse pensamento mais acelerado, em que as ideias têm uma velocidade brutal, em que o indivíduo constrói uma ideia atrás da outra de uma forma muito acelerada. E isso, obviamente, se transmite para a linguagem, que basicamente os indivíduos que ou estão, por exemplo, em intensa ansiedade, acabam falando de uma forma acelerada, pensando de uma forma acelerada, mas principalmente nos episódios maníacos do transtorno bipolar. Então, o pensamento é muito acelerado e, na maioria das vezes, isso se traduz numa linguagem muito acelerada. O pensamento muito lentificado é aquele em que as ideias vão se construindo, vão se elaborando de uma forma muito lenta. Isso é muito comum nos quadros depressivos graves. Então, nós dizemos que o bradipsiquismo é uma marca dos transtornos depressivos graves, inclusive tendo o que nós chamamos de latência de resposta. O entrevistador, o médico, o psiquiatra, faz uma pergunta ao paciente e às vezes o paciente demora muito para responder. Às vezes você acha até que o paciente não vai responder a sua pergunta. Se você for ansioso, você coloca uma outra pergunta sem ele ter nem respondido ainda a primeira. Porque a elaboração, a construção do processo de pensar está muito lentificada. Pode acontecer também, obviamente, nas alterações do nível de consciência. O paciente com nível de consciência rebaixado ou um campo da consciência estreito, ele pode ter um pensamento lentificado. São as principais alterações do curso do pensamento. E quais são as alterações da forma
do pensamento. Ou seja, quando é que a gente vê as alterações na estrutura geral do pensamento. É importante a gente entender que as alterações formais do pensamento são alterações graves, ou seja, o indivíduo está com dificuldade em organizar as ideias. Basicamente é isso, ele está com dificuldade de organizar as ideias. Então, você às vezes escuta aquele sujeito falando, embora ele esteja, por exemplo, falando português, você não entende às vezes o que ele quer falar. Dá aquela sensação de que a pessoa falou e você estava viajando, estava pensando em outra coisa. Mas não, ela falou algo, às vezes, tão estruturalmente, formalmente alterado que você não entendeu, apesar de ela se utilizar da mesma língua, da mesma linguagem que você. São as alterações formais do pensamento, tá? Quais são? Existem uma série de termos que são utilizados, né, dependendo do autor, mas principalmente a gente utiliza algumas alterações que são as seguintes. Existe uma alteração que a gente chama de fuga de ideias. A fuga de ideias é quando o indivíduo engata uma ideia atrás da outra sem muitas vezes ter nem terminado a ideia anterior. Muitas vezes está atrelado ao taquipsiquismo, também muito comum nos episódios maníacos do transtorno bipolar, fuga de ideias. Alguns autores dizem que o pensamento descarrilhado, o processo de descarrilhamento é um contínuo à fuga de ideias. O indivíduo começa a trazer elementos, ideias e rapidamente ele foge daquele pensamento e já está falando outro pensamento. Muitas vezes a fuga de ideias e o descarrilhamento acontece por um processo de assonância. Então, o indivíduo se utiliza da própria linguagem para fugir do tema. Por exemplo, se ele fala carro, de repente ele começa a falar barro, tarro, enfim, qualquer ação, pão, cão, entendeu? Então, joelho, coelho, dependendo da forma da palavra, a pessoa pode utilizar essa assonância para construir uma nova ideia ou introduzir uma nova palavra. Isso altera profundamente a estrutura do pensamento. Às vezes, elementos do ambiente que vão surgindo faz com que o indivíduo também tenha uma fuga de ideias. Ele está falando sobre uma pessoa, passou outra pessoa ali, conhecida ou não, e aí ele vai lá e muda o foco. Ou escutou alguém falar outra coisa longe, ele vai lá e altera a estrutura do pensamento. Então, além disso, existe dentro desse contínuo de desorganização do pensamento, da estrutura do pensamento, existe também o afrouxamento das associações. O que é o afrouxamento das associações? É quando essa desestruturação no processo de pensar, ela já toma um nível mais grave. O indivíduo começa a trazer um discurso aparentemente coerente, mas as ideias estão afrouxadas, você não consegue compreender muito bem o que ele quer falar. O afrouxamento das associações. E por último, você pode ter uma desagregação, uma desorganização total do pensamento, em que a pessoa traz palavras soltas, muitas vezes não são palavras, são só apenas sons, você não entende nada, você não consegue construir nenhuma lógica, nenhum juízo, nenhum conceito que o indivíduo está falando. Ele está falando na sua língua, por exemplo, português, mas você não entende, porque o pensamento está absurdamente desorganizado, desagregado. E as alterações da estrutura formal do pensamento, principalmente a desagregação, tem uma relação direta com a gravidade do quadro. E é muito comum, muito característico dos transtornos psicóticos, principalmente a esquizofrenia, tá? E por último, as alterações do conteúdo. Na verdade, o conteúdo é um tema. Então, se a gente for parar para pensar, qualquer tema pode ser utilizado pelo ser humano. Mas esse tema vai ou não estar dentro de um contexto alterado. E aí, a principal alteração dos temas, dos conteúdos, é na verdade as alterações do juízo de realidade, certo? Como assim? Eu posso muito bem dizer que estou sendo perseguido, isso é um tema. Qual é o tema? Perseguição. E esse tema, ele ser um tema normal para o ser humano, a perseguição. O ser humano pode ser sim perseguido por outros, enfim. Mas o juízo de realidade associado a esse conteúdo pode estar alterado, pode não ser real. Eu posso estar acreditando nisso sem de fato isso ser real. E eu passar a agir como se tivessem pessoas armando contra mim, querendo me perseguir e tudo mais. Então, quando a gente fala alteração nos conteúdos, a gente está falando muitas vezes em alteração
na maneira em que esse conteúdo é empregado, principalmente juízo de realidade, que são os delírios. E aí a gente vai conversar sobre delírios num vídeo em separado, pelo tamanho da importância que é o juízo de realidade dentro da psiquiatria, tá? Então a gente conversou sobre as alterações do curso, da forma e do conteúdo dos pensamentos. Além disso, existem algumas alterações específicas do pensamento que a gente escuta aqui e acolá quando está conversando sobre esse tema. Por exemplo, o que é um pensamento mágico? O pensamento mágico é muito comum, por exemplo, em crianças, mas quando ele está presente de uma forma patológica em adultos, chama muita atenção. O pensamento mágico é a capacidade de você extrair uma conclusão concreta a partir de elementos subjetivos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Porque eu presenciei uma batida de 2 carros, um amigo meu, um familiar, vai morrer num acidente de trânsito. Então, você se utiliza de uma crença subjetiva a partir de um dado objetivo. Obviamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ele tem esse elemento mágico, vem de magia mesmo. Por exemplo, se eu pegar uma camisa de uma pessoa e queimá-la, aquela pessoa vai morrer queimado, por exemplo. Então, são crenças bem absurdas, mas que podem sim estar presentes em alguns contextos mentais alterados. É até muito comum a gente ver o pensamento mágico em alguns transtornos delirantes, mas principalmente também em transtorno de personalidade e no próprio transtorno obsessivo compulsivo. Então é muito comum às vezes o paciente que tem TOC dizer assim, olha, se eu não pisar em cima dessas linhas da calçada, pode ser que aconteça alguma coisa ruim com a minha mãe, por exemplo. Então, isso é um tipo de pensamento chamado pensamento mágico. Outro tipo de pensamento, por exemplo, é o pensamento concreto. O pensamento concreto é um pensamento que não tem simbolismo, que não tem abstrações. Pensamento que se baseia puramente no significado dos conceitos, das palavras. É muito comum a gente ver um pensamento concreto no paciente com deficiência intelectual ou com esquizofrenia, uma esquizofrenia já de longa data, com comprometimento cognitivo. Então, se você chega para o paciente e traz para ele uma frase que tem algum simbolismo e perguntar para ele o que significa, ele não vai conseguir elaborar. Por exemplo, se eu chegar para você e perguntar água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O indivíduo que tem um pensamento concreto, por exemplo, indivíduos autistas, deficiência intelectual, esquizofrenia, ele pode lhe explicar da seguinte forma: a água batendo na pedra pode furar. Não vai entender, né? Não vai elaborar um simbolismo de que a persistência consegue fazer muita coisa e tudo mais. Então esse é o pensamento concreto. Um outro tipo de pensamento possível, né? Os próprios pensamentos obsessivos. O que são pensamentos obsessivos? São pensamentos ou imagens ou representações mentais que surgem na consciência de uma forma intrusiva, ou seja, ela entra sem que o indivíduo queira e tem uma característica principal, que elas são egodistônicas, ou seja, elas entram ali contra a vontade, causam desconforto ao paciente. No contexto do transtorno obsessivo compulsivo, os pensamentos obsessivos ou intrusivos, eles normalmente podem estar acompanhados de comportamentos compulsivos para tentar aliviar o desconforto que esses pensamentos trazem. Existem inúmeras outras alterações do pensamento que não convém a gente trazer aqui, porque não é escopo desse vídeo, né? A gente ia se prolongar muito, mas é um daqueles temas mais interessantes da psicopatologia, em que a gente tenta esmiuçar, tenta entender como a gente pensa, como é que a gente constrói um pensamento, como é que a gente constrói um conceito, como é que isso pode estar alterado nos pacientes. É para isso que serve a psicopatologia, para a gente esmiuçar os fenômenos que estão acontecendo na nossa frente, e a partir daí tentar entender e tentar, obviamente, ajudar esses pacientes que têm tais alterações. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e, principalmente, se inscrevam no canal. Muito obrigado a todos e você acabou de assistir a mais um vídeo do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada.